Hello, hello. Oi, gente. Não tem ninguém aqui online ainda, mas eu tô me preparando pra fazer um vídeo, então eu vou me maquiar aqui enquanto eu tô me preparando pra falar com vocês sobre uma coisa que eu tenho observado bastante, sobre comportamento infantil. E muito das minhas clientes, as marcas que eu mais atendo hoje em dia, elas são do mercado infantil, né? Muitas pessoas chegam no meu Instagram porque elas veem um vídeo meu em que eu falo de macro tendências infantil. E não sei se todo mundo sabe, mas eu não faço cool hunting a tempo pieno, né? A tempo pieno, falando italiano. Eu não trabalho como cool hunting o dia inteiro. Eu sou professora de natação para crianças. E agora que é o período de férias, a gente já saiu de quarentena, é o período de férias aqui. Eu tô trabalhando dentro de uma colônia de férias, acho que é assim que chama no Brasil. Então eu tô seguindo todos os dias de manhã até umas 1h30, assim, mais ou menos, um grupo de crianças. E isso tem me feito pensar em tanta coisa, porque não tendo um filho ainda, é complicado falar de comportamento infantil se eu não acompanho uma criança, né? Se eu não tô convivendo com elas, entendendo qual é o comportamento delas. Então, esse trabalho de estar com as crianças na natação, agora na colônia de férias, né? Que eu tô com um grupo mesmo, vendo como elas são em grupo, como elas se comportam, o que elas falam, o que elas fazem, como elas são difíceis ou não. Eu consigo também entender mais sobre comportamento infantil, eu consigo mais falar sobre moda, enfim. Então eu vou fazer essa live enquanto eu me maqueio, porque depois que eu terminar eu vou fazer um outro vídeo pro YouTube, e aí eu já faço tudo, já que não tô dando conta de ficar aqui no Instagram, falando as coisas aqui no Instagram, então eu faço assim, e aí eu consigo fazer tudo. E então, eu tenho trabalhado com as crianças e eu tenho observado muita coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho um grupinho de 7 crianças, mais ou menos, e faz 2, 3 semanas que são todos meninos, todos homens, né? E então é bem bacana porque eu consigo ver os perfis, né, ainda por gênero, assim, bem definido. E todo dia acontece alguma coisa que me faz refletir, que me faz pensar, né, que me faz sempre levando para a parte da moda. E hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa que a gente, como tá o coronavírus ainda, né, não terminou o coronavírus, ainda tá com contágio de coronavírus aqui, tem várias regras a ser seguida, né? A Itália, de modo geral, é um país com muitas regras, né, para ser seguidas. E uma dessas regras é que a gente tem que ficar com grupos pequenos de crianças aqui. Então, por exemplo, eu tenho 7 crianças, aí tem uma outra professora que tem 7 crianças, aí tem uma outra professora que tem 7 crianças, e cada uma no seu espaço, e a gente não pode se interagir. Porque, né, não pode levar o contágio de um grupo para o outro, porque se alguém por acaso tem coronavírus, só aquele grupo ali pequeno entra em quarentena, né? Enfim. E aí acontece que tem uma outra professora que tá lá junto, que ela tem um perfil de pessoa que é aquela pessoa que gosta de... ela nasceu pra comandar, entendeu? Então ela comanda o grupo dela e comanda o grupo das outras pessoas também. Eu não tô falando mal, eu só tô mostrando. E aí aconteceu uma coisa hoje que uma criança minha, ela tava, sei lá, gritando, enfim, nem lembro o que ela tava fazendo. E aí ela chamou a atenção, né, dessa criança. E tipo, na hora eu pensei, ei, essa criança é meu aluno, né? Sou eu que tenho que chamar a atenção dele. Enfim, e aí aqui me fez refletir uma coisa, porque aqui na Itália, como eu falei, tem muito essa questão das regras, né? De seguir regras, assim, é muita regra na sociedade, de modo geral, sabe? Então isso começa desde pequenininho com as crianças, né? E isso vai colocando a gente desde pequenininho dentro de caixinhas que a gente vai definindo a gente como uma personalidade, como pessoas, né? E aí, eu até anotei aqui algumas coisas para não fugir do tema. E essas várias regras que vão colocando as crianças tem não gritar, que aí é o que todo mundo quer, ninguém quer um monte de criança gritando, mas não gritar, não correr, não pular, né, ficar sempre todas comportadinhas, né, sempre
quanto mais próximas de um adulto, melhor uma criança, né? Mais essa criança é bem vista. Nossa, essa criança é incrível. Ou mais ainda, esse professor é bom porque ele mantém o grupo em ordem, né? Porque fala muito da ordem aqui, né? De ter tudo bem ordenado, organizado, enfim. E aí eu fico pensando, porque eu vejo muitos vídeos infantis, eu acompanho muitos influenciadores infantis, como a Flávia Kalina, que eu sou apaixonada, né? Enfim. E fala bastante, né? A criança ela tem que se extravasar, né? A criança não tá ali ainda já para seguir esse monte de regra. Obviamente que tem as regras a ser seguidas para ter, sim, respeito, né? Para começar a conviver em sociedade, que é importante, mas de modo geral, certas regras que são regras das pessoas adultas acabam limitando e colocando as crianças nessas caixinhas, sabe? E aqui na Itália, eu percebo muito que tem esse comportamento de tratar as crianças como se fossem mini adultos, né? Não são crianças, eles são pequenos adultos, né? Que vão ser adultos um dia. Então, transmite muito para as crianças esses comportamentos, exige muito que as crianças já se comportem como se fossem adultas, como se elas já pensassem racionalmente como um adulto, que ela tem que saber que ela não pode comer com a mão, que ela não pode deixar cair a comida na roupa porque suja, que ela não pode deitar na areia porque senão ela vai sujar. Então, várias coisas que bloqueiam as crianças de viver a infância, né, e a juventude. E pensando nisso, eu vou sempre relacionando com a moda, que é a minha profissão, né? Eu fico pensando que está muito relacionado com a moda infantil aqui na Itália. Se você trabalha com isso, faz pesquisa, né? Você vai, com certeza, já ouviu falar sobre o mini-me. O mini-me é uma moda que fala sobre a roupa das crianças ser iguais às dos pais, né? Então, vestir as crianças como se elas fossem adultas já, como se elas fossem um mini adulto. E isso é muito forte aqui, tanto que eu fiquei reparando hoje como as crianças se vestem. E os meus menininhos, nenhum tem um tênis ou uma sandalinha de super-heróis ou de desenhos animados. O boné, sim, o boné deles são de super-heróis. Mas o tênis, a camiseta, o short, sabe? Até a cuequinha, porque sou eu que troco eles. Eu tenho crianças até aos 5 anos. São todas de adultos já, sabe? Tênis são... Aqui as pessoas têm muito acesso a marcas, né? Então, tênis já tipo Nike, New Balance, sandalinhas, né? Tipo, já de marca, como se fossem adultos mesmo. Então, pra perceber, eu fico reparando nisso, que como as pessoas exigem esse comportamento das crianças de pensarem e agirem como já se fossem adultas, e como a moda infantil aqui reflete isso, né? Com peças que eu poderia usar, sabe, se estivesse no meu tamanho. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando em até que ponto isso é interessante para uma criança, né? Porque a gente bloqueando essa fase dela da infância de fazer coisas que é para fazer nesse momento mesmo, né? Enquanto é criança, enquanto tá aprendendo sobre a vida e sobre as emoções. E elas amam personagens, né? Elas amam histórias. A gente fica contando histórias para elas e elas adoram. Elas chegam com personagens. Um adora o Rei Leão, toda hora ele tá falando. Eu assisti esse filme. Toda vez que eu ponho um leãozinho assim para pintar, ela fala, eu já assisti esse filme. Pela 10ª vez eu falei, que legal, sabe? Então eles gostam do personagem. Por que tirar isso deles, né? Por que não dar isso a eles? Só porque, sei lá, talvez não é tão bonito, né? Então, são coisas que eu fico reparando aqui e que associo a moda pra gente ver como moda é comportamento mesmo, né? Que tá tudo ligado. E outra coisa que eu queria falar é sobre essa questão das regras, é que a gente sempre fica colocando elas dentro dessas caixinhas. O quão importante é a gente já falar sobre isso e já ensinar elas, né? Aconteceram algumas coisas que eu fiquei assim meio pensativa. Na 2ª semana eu tive um menininho, sempre com um grupo só de menininhos, que aconteceu uma situação que eu falei, gente do céu, a gente fala tanto sobre gênero, né? Só que na hora que acontece na nossa frente, como nunca aconteceu, a gente fica meio até perdida. E acontece que esse menininho, ele é muito carinhoso, então ele gosta de abraçar todo mundo. Mas ele está acompanhado de meninos, então ele abraça os meninos o tempo inteiro. E os menininhos, eles se abraçam, e é gostoso, e tem que se abraçar mesmo. Só que aí a gente foi um dia
né, em um local, e ele abraçou e deu um beijo na boca. Ele tem 5 anos, ele deu um beijo na boca de outro menininho. Na hora eu peguei e falei assim, meu Deus, que me veio na hora de dizer, não pode. Aí alguma coisa me bloqueou, eu falei assim, por que ele não pode? Se é isso que tá vindo nele, né, enfim. Eu peguei e falei o nome dele, falei, tudo bem você querer demonstrar o seu afeto, né? Não tem problema nenhum em demonstrar que você gosta dele, que ele é seu amigo, né? Que você tem tanto carinho por ele que você quer abraçar e beijar ele, não associando a relacionamento já, porque eu acho isso muito perigoso nas crianças. Então eu falei, mas isso não pode ser feito porque a gente tá no coronavírus e você precisa perguntar pra ele se ele quer. A gente não pode sair beijando e abraçando todo mundo, né? Isso de pequeno e de grande. A gente tem que perguntar pra eles se ele quer. Aí eu falei pro outro menino, você quer que ele te abraça? Aí ele falou, eu quero. Aí tudo bem, eu deixei eles abraçarem, mas depois eu falei, mas a gente não pode ficar se abraçando muito porque tá com coronavírus, então vamos ficar longe um do outro. Mas foi uma situação que eu parei, eu falei, nossa, na hora o meu instinto veio de falar, não pode fazer isso, onde já se viu, beijar na boca, já, essas coisas, sabe? E outra coisa que acontece muito é das crianças extrapolarem, assim, né? Quando vem a raiva nelas porque estão jogando e aí um pega a construção do outro e aí eles ficam tão nervosos que eles começam a bater um no outro. E é normal e correto que a gente bloqueie isso, né? Porque é importante. A criança não pode bater em todo mundo, ela não pode sair fazendo o que ela quer. É o momento da gente ensinar para elas que isso não pode, né? Só que aí o jeito como é falado ainda é como se, de novo, bloqueasse esse sentimento na criança. Então, é proibido, você não pode, pronto, acabou, vou te colocar de castigo. E eu acho assim, eu fico pensando também, enquanto eu tô lá fazendo as coisas, que aconteceu isso também hoje. Um menininho, ele ficou tão nervoso que o outro tinha pego a construção dele, que ele começou a bater no outro menininho, bater que não machuca, mas bate, se vê que tem muita raiva ali por trás. E aí eu fiquei nervosa, sabe? Eu falei, toda vez a solução é bater nas pessoas, porque faz 3 semanas que a gente tá junto e há 3 semanas que você vem com essa raiva toda pra fora e você sai batendo em todo mundo. Não tá certo, eu entendo que você tá nervoso, né? Primeiro eu falei, você vai ficar sozinho e tal, falei com ele, depois que ele acalmou que eu falei tudo isso. Falei, eu entendo que você tá nervoso, não é legal quando as pessoas tocam no que a gente tá fazendo. Eu não tô falando que o que aquele criança fez tá certo, mas a gente tem que se controlar, a gente não pode sair batendo em todo mundo. Isso é falta de respeito, a gente machuca o amiguinho, tanto fisicamente, mas também emocionalmente, né? Fui conversando com ele, eu te adoro, você é super criativo, você é super espontâneo, mas a gente tem que começar a controlar essa sua raiva, né? Então eu vou deixar sempre um tapetinho ali perto de você, e aí quando a sua raiva vir, você bate no tapete, sabe? E eu tô falando isso porque eu vejo a gente muitas vezes bloqueando essas emoções nas crianças, né? E aí crescem adultos que bloqueou aquilo, e não significa que bloquear aquela raiva, dizer você não pode, ela entendeu porque ela não pode e ela não vai fazer mais só porque não pode, né? O que acontece é que quando é adulto, acontece alguma situação que às vezes a gente não perde o controle, aí a raiva vem, a gente bate, né? No caso de muitas pessoas até fazem coisa pior, e a consequência não é um adulto falando você não pode, a consequência é muito maior, né? É ter uma pessoa machucada, sei lá, ter danos sérios e às vezes até parar na prisão, né? Então, acho que eu fiquei reparando, né, nisso tudo, só para contar os comportamentos que eu vou vendo e que depois a gente associa à moda, é que o quão importante é a gente deixar nessa fase da criança vir tudo pra fora. Se ela quer chorar, chora muito. E aí a gente explica pra ela o porquê, né, que talvez chorar sempre não sirva, né, entender o que aquele choro quer dizer.
Na hora que vem a raiva, ok, vem, eu entendo, porque tem várias personalidades, né? Nessa fase a gente já consegue ver as personalidades das crianças, o comportamento delas em grupo. Então tem a criança que é mais quietinha, tem a criança que já tem complexo de abandono, sabe? Já tem a criança que é super nervosa e que vem a raiva de, assim, de uma hora para outra que você nem vê aquilo acontecendo. Tem a outra criança que já é mais manhosa, que tudo, ai, ele pegou meu brinquedo, ai, ele fez isso, ai, a minha mãe não fez isso, ai, não sei o que, sabe? Então ali a gente já começa a entender a personalidade da criança, sabe? E aí a gente vai conseguindo entender o que machuca mais essa criança, né? Então a pessoa, no caso esse menininho que estava muito nervoso, ele é o jeito que as emoções dele vêm, em forma de raiva e batendo, né? Então, quão importante é a gente deixar vir nessa fase infantil todas essas reações, porque aí depois a gente consegue, a partir do caos, ir ajustando, né, e amenizando. Eu acho isso muito legal, assim, depois de uma tempestade, o sol abre, né, e eu associo isso muito ao comportamento, e nesse caso infantil, a essa situação. Então é importante vir tudo pra fora. É igual quando, por exemplo, um casal tá sem se falar. E aí eles ficam muito tempo sem se falar e só, tipo, guardando as coisas. E talvez na hora que eles forem falar, vai brigar muito, no sentido de fala, né? Não de fisicamente, obviamente. E o quão importante é falar. Se vai falar alto, se vai falar baixo, se vai falar... Sei lá, o importante é colocar pra fora, obviamente respeitando. Porque depois que todo mundo desabafa, a gente consegue colocar as coisas no lugar. Então, na criança, eu fico pensando nisso enquanto eu tô trabalhando com elas, o quão importante é a gente deixar esses comportamentos mais extravagantes virem à tona, né? Então, não bloquear sempre, porque bloqueei. Hoje um menininho chorou e uma outra professora falou que, imagina, a mulher já chora demais, ainda um homem chorando, imagina, não pode deixar um homem chorando. Se até o homem chora, o mundo tá perdido. Eu falo, meu Deus, deixa esse menino chorar. Ele tá triste, por que ele tá triste? Vamos conversar, sabe? E esse menininho com raiva, tudo bem, machucou, pediu desculpa, mas vamos entender sua raiva, vamos colocar a sua raiva localizada em um outro lugar, sabe? Então, o quão importante é a gente deixar vir à tona pra gente consertar esses comportamentos e com o tempo não ser uma coisa bem pior, né? Na adolescência, na fase adulta, porque uma hora vem. A gente vai bloqueando tudo ali dentro, bloqueando, não chora, não sente raiva, não fica triste, você tem que estar feliz, né? A gente vai colocando lá, tá tudo lá, uma hora a gente explode. Como a gente vai explodir, a gente não sabe, né? Enfim, e aí eu fico sempre, né, pensando nisso. E aí eu acho que era isso que eu tinha pra falar. E aí eu fico sempre associando tudo isso à moda. E outra coisa que eu queria comentar, que aí não tem tanto a moda, mas tem um outro comportamento, que é que eu tenho convivido também com crianças de autismo. E é uma experiência que eu nunca imaginei ter antes, assim, é algo que eu nunca, sei lá, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com crianças. E é uma situação bem complicada, assim, porque quando você acha que você está entendendo de criança, chega outra criança com necessidades diferentes e aí você não sabe como lidar com aquilo, né? E poucas pessoas, não é poucas pessoas, porque se você coloca no YouTube, tá falando sobre isso. E aí eu tive um aluninho que foi bem complicado, assim, nossa, foi bem difícil. E no primeiro dia ninguém me falou nada, né? Que ele era um pouco particular, assim. Mas eu fui percebendo durante o dia que ele era diferente, que eu falava com ele não me respondia. Eu falava, ele não me respondia. Ele tinha um comportamento completamente diferente de todo mundo. E aí eu perguntei, mas ele tem alguma coisa, né? E me disseram, ninguém disse nada, né? Os pais não disseram pra gente, só colocaram ele aqui. E aí eu fiquei pensando, por que será que os pais não disseram nada? E eu fico imaginando a dificuldade que é, primeiro, de talvez falar e o lugar não aceitar, né, a criança e ela ser rejeitada, porque acontece muito. Aqui na Itália eles têm uma inclusão social muito poderosa, muito incrível, assim, admirável, mas acontece, né? Então, pode ser esse o medo dos pais, mas também pode ser que os pais veem que a criança tem um comportamento diferente,
me tem medo de procurar ajuda e descobrir que o filho não é aquilo, né, que eles tanto sonharam. E não significa que é ruim, vai ser um mundo novo, né? Então é um novo comportamento que eu tô convivendo e que é mais normal do que a gente imagina. Eu tive essa criança no fim de junho. E aí nessa semana entrou um novo que também não é assim, mas tem um jeito que é muito parecido. Às vezes ele coloca a mão no ouvido e fala, tá todo mundo gritando, sabe? E começa a chorar porque tá todo mundo gritando. E aí eu fico percebendo, né, que talvez ele também tenha traços. Mas também não sou especialista e é difícil, porque senão a gente fica enquadrando todo mundo, né, dentro dessas caixinhas e já querendo dizer que elas têm alguma coisa e não é. Então, são várias questões que eu tô convivendo, eu não tô aparecendo aqui no Instagram, mas eu tô convivendo muito com isso e que torna, sabe, de uma certa forma pro meu trabalho aqui na moda, já que eu falo de comportamento, né. Então, sei lá, muitas coisas nessas semanas que eu tô convivendo com as crianças, que é bem assim, enriquecedor. Conviver com as crianças não é fácil, cuidar de crianças não é fácil, mas tá vindo, sabe? Tá indo. E outra coisa, que vai ser assim, na hora, com certeza vai vir um vídeo futuro sobre isso, que eu tenho reparado que eu acredito que seja uma nova tendência pro mercado infantil. Porque eu sou brasileira e eu sou casada com um italiano. Conheço várias pessoas que são de uma nacionalidade casadas com outra. Tem várias escolas bilíngues começando, né, no Brasil, escolas que ensinam em português, mas também em inglês. Aqui, escolas que ensinam em italiano, mas também em outras línguas, enfim. Na minha turminha eu tenho um menininho que é filho de italiano com espanhola, né? Meu grupo de amigos é sempre essa mistura, sabe? Com a língua junto. Então, é outra coisa que tá vindo à tona que é daqui, desse convívio que eu tenho com as crianças, que vem os meus insights de comportamento, né? Da moda, enfim. É sobre essa... que na minha opinião eu ainda tô formulando tudo, hein, gente? É que eu só tô jogando pra vocês e com o tempo eu vou lendo, vou pesquisando, mas é perceber hoje que é esse novo comportamento de crianças filhos de pais de nacionalidade diferente ou crianças que são, né, de pais da mesma nacionalidade, mas que têm contato com outra cultura, ou porque mudou com os pais para uma nova cultura, ou porque os pais decidiram inserir elas num ensino de uma escola, né, de uma outra cultura, né, ou inglês, ou alemão, enfim, não interessa. Mas é sobre essas crianças multiculturais, vamos dizer assim, que tá nascendo e tendo contato com 2 ou 3 ou até mais culturas diferentes, assim, o quão rico é, mas principalmente o quanto empatia elas vão criar convivendo com várias culturas, várias realidades diferentes, né? As crianças que já viajam para vários países, que já têm a oportunidade de ver que o mundo não é daquele jeitinho, né, que a gente cresceu. O mundo, ele é muito maior e com várias realidades, com várias perspectivas, com várias situações, pessoas pobres, pessoas ricas, né, pessoas que têm muito, países que não tem nada, e isso tudo entra dentro das crianças alfas, né, tem tudo a ver. Então, muito provavelmente logo eu vou soltar um novo vídeo de comportamento, não vou estudar ainda para entender se é uma tendência passageira, se é um macro, né, se é uma macro tendência, mas eu achei legal dividir tudo isso com vocês, porque eu tô ausente aqui do Instagram, né, porque eu tô fazendo professora de natação para as crianças, mas convivendo muito com esse público que é o que eu trabalho, né? Que muitas lojas, muitas marcas infantis entram em contato comigo e da onde surgem meus reportes de tendência de comportamento para os meus vídeos. Então, nada mais justo do que dividir dividir com vocês isso tudo que tá acontecendo assim na hora, esses comportamentos que eu tenho observado, e eu vou trazer mais coisas, tá? Então é isso, eu não consigo falar em maquiar, enfim, consigo fazer várias coisas, mas tem uma maquiar, eu não consegui, agora eu vou ter que maquiar e depois voltar aqui e gravar um outro vídeo pra semana que vem, que tem muito a ver com isso, sabe? Eu vou falar, o próximo vídeo é sobre... Eu estudo moda, eu gosto de moda, mas eu não me identifico com a moda, ou pessoas que mudam de profissão porque talvez não encontraram seu propósito. E aí eu vou citar um pouquinho dessas coisas que eu tenho aprendido com a natação e com as crianças nesse vídeo para mostrar que às vezes o propósito vai além, né? Mas isso é pro próximo vídeo, vocês vão ter que assistir semana que vem.
Então tá bom, eu vou deixar salvo, porque eu sabia que eu ia falar bastante, então eu não queria fazer stories. Eu também não queria fazer um vídeo pra editar depois, então vai ficar ao vivo aí. Mas eu vou salvar se vocês quiserem ver, tá bom? E é isso. Me perguntem. Se vocês tiverem pergunta, me fazem. Eu vou me maquiar aqui rapidinho. Se vocês tiverem alguma pergunta e aí eu falo. Se não, me escrevem alguma coisa, entre em contato comigo que eu respondo vocês. Tá bom? Adianta essa live, tá? Eu vou adiantar, mas já daqui a pouco. Terça-feira que vem, ao meio-dia aí do Brasil, às 5 da Itália. Tá aqui. É o tempo de eu fazer, editar, enfim. Mas vou pensar no seu caso, Ala. Então tá, gente. Eu fico com vergonha. Beijo. Até a próxima. Qualquer coisa me escreve. Tchau.